Eu queria entender, assim, considerando que tinha também essa base de desigualdade lá atrás na história da Europa, do continente europeu, por que que aqui é tão maior hoje? Se foi o trauma que foi maior da escravidão, ou se foram políticas de lá para cá? Bom, eu não ouso com Miriam aqui, eu vou só falar a parte histórica e peço que Miriam me ajude aqui na parte econômica, por favor. Mas primeiro, eu acho que tem a ver com a minha resposta anterior, Raquel. Eu acho que a gente não pode falar em escravidão no singular. Sim. Tem que falar em escravidões. Então, a escravidão que houve em Roma era totalmente diferente. A escravidão na Europa, que criou até o termo eslavos, é outro tipo de escravidão, porque esse é um tipo, nenhuma escravidão é boa. Sim. Mas é um tipo de escravidão que você não... A escravidão que o mundo, que a modernidade criou, é uma escravidão que produz o anonimato, que produz a coisa. Nos testamentos, os escravizados apareciam como os proprietários tinham bens móveis, que eram joias, dinheiro, bens imóveis, que eram as propriedades, e bens semoventes, que eram escravizados junto com o gado. Então, esse é um dado. A noção de escravidão, por isso que eu chamei a atenção de escravidão moderna, a escravidão comercial é totalmente distinta do que outras formas de escravidão, deixando bem claro que toda escravidão é muito ruim. E isso produziu, se você juntar a questão da escravidão com o modelo da plantation, que você tem uma grande concentração de poder, e de poder econômico, poder cultural, poder político em uma pessoa, você tem que, não é só a escravidão, mas eu acho que o modelo colonial de exploração pelo qual o Brasil passou, que é diferente também do modelo colonial dos Estados Unidos, né? Ele é pautado na desigualdade, não só por conta da escravidão, mas também na distribuição de terra. Então, nesse livro que eu arrisco é a ideia de que, enfim, não existe determinismo histórico, né? Não é possível aconteceu no passado, então não vai mudar. Não, nós não estamos condenados a isso, né? A desigualdade não está no DNA dos brasileiros. Mas eu penso que esses dois elementos, que são a escravidão combinada com plantation, né, eles são muito, muito, muito severos para a gente entender a desigualdade brasileira e não foram enfrentados. Sim, eu acho, Raquel, que a desigualdade é um projeto. É um projeto, assim, é um projeto consistente no Brasil. E a gente vê isso, por exemplo, no livro da Lília sobre a branquitude, em que toda a parte de imagem que vai sendo construída é para dizer, essa é a cor certa, essa é a cor errada, e a gente vai separar, vai colocar um servindo o outro. Então, é a desigualdade do ponto de vista do racismo. O racismo brasileiro, ele é tão impressionante a maneira como ele maquina a sua sobrevivência, porque ele precisa de se negar para existir mais profundamente, né? Ao contrário dos Estados Unidos, que assume a segregação, aqui você faz a segregação dizendo que você está fazendo relações afetivas, né? E aí você faz a segregação. Então, é muito mais difícil lutar contra um inimigo tão insidioso, tão esquivo, e, ao mesmo tempo tão brutal quanto o racismo brasileiro. Kabengele Munanga chama de o crime perfeito. É isso. Construíram o racismo como projeto, e a desigualdade. E a desigualdade também, assim, olha, alguns vão ter direito, outros não terão direitos. E isso, eu uso um dado que eu gosto bastante, porque eu acho que ele é muito revelador, é que no censo de 70 tinha 30%, 33% de crianças fora da escola. Claro que eram os negros, eram os pobres. E aí teve o boom, a prosperidade econômica dos anos 70, né, o suposto milagre. E aí, nos anos 80, né, no censo de 80, tem os mesmos 30% de crianças fora da escola. Então, eles fizeram toda a prosperidade econômica num país que não tinha uma previdência pesada, a previdência era barata, porque era um país de jovens, e eles não incluíram, no melhor momento econômico, não incluíram as crianças na escola.
Quem foi falar toda criança na escola foi a democracia. Foi, 88. Então, assim, ao longo, tem vários exemplos como que isso é exatamente uma ideia de desigualdade durável. Nós vamos fazer aqui uma desigualdade durável. Tanto que a gente tem o discurso da meritocracia. Eu penso assim que o mito da democracia racial, ele tem, como bom mito, ele não esconde, ele fala o tempo todo. E enquanto a contradição existe, ele continua produzindo espiral. Então, nós tivemos a escravidão, tivemos as políticas de eugenia e de branqueamento, o mito da democracia, o darwinismo racial, o mito da democracia. E a última versão do 5.0 do mito da democracia racial é a meritocracia, que é exatamente isso que a Miriam definiu também. Ou seja, você estabelece um padrão de universalidade num país marcado pela desigualdade. Aí vira por que vai tirar o direito do outro, Exato. Né? O outro já sempre teve direito. Tem uma questão, a gente vai falar de comissão da verdade, mas é isso, né? O Brasil, e eu não sei se é algum outro país, a gente nunca teve uma comissão da verdade da escravidão. Então não é culpa de ninguém, né? Ninguém se sente muito responsável. E a gente viu nas últimas décadas ali algumas tentativas de ajuste de rota, né, com as cotas, com a PEC das domésticas, que eu lembro que foi uma grita, assim. Eu lembro que a cobertura de imprensa nessa época era, não, isso vai criar burocracia, né, regularizar o trabalho das domésticas. Não me coloque nesse grupo, tá? Foi? Porque eu fiquei ali no jornalismo econômico falando, eu quero cotas, eu quero a PEC das domésticas. Eu ia até falar isso, você, inclusive você é uma defensora de primeira hora de cotas raciais. Eu sou de segunda hora, não sou de primeira, não. Eu sei, que você fala sobre isso. Eu falo muito. Não, então, e isso que eu acho interessante, você... assim, por isso que eu falo, a discussão das cotas, eu acho de fato que assim, tinha gente que eu admirava e que não estava concordando. E eu estava desde o primeiro momento, para mim parecia tão óbvio que tinha que ter cotas. Então, eu fui para o debate, e acho que talvez eu não tenha participado de nada tão profundamente quanto o debate das cotas, porque eu fui claramente a favor, e foi eu acho que foi um momento que o Brasil teve um diálogo profundo. Foi. E um momento que teve consequências, né? Assim, a gente se olhou no espelho e falou, não, né? Alguns não entenderam ainda, mas eu acho que foi um momento de olhar no espelho e falar, não, vem cá, mas que sociedade nós estamos criando? Eu tive conversas em salas fechadas de conselho de administração de empresas que me chamavam para falar o seguinte, né? A gente quer conversar com você sobre isso. Vem almoçar aqui. Aí eu ia almoçar. Aí de repente, eles começavam todos a brigar comigo. E eu falava, tá bom, eu estou entendendo. Vocês todos aqui só entram por mérito, é claro, claro. Agora depois vocês me explicam por que vocês são todos homens brancos. Mas eu já entendi que isso aqui é uma empresa da meritocracia. Né? E tinha uma questão muito grande no começo, assim, toda uma discussão importante, equivocada mesmo, né, sobre a universalidade, né, eu venho da antropologia, então tem toda uma discussão sobre os universais, mas que ficou muito evidenciado que era preciso desigualar para depois igualar. E eu agora não fui na primeira hora e sou... E eu acho interessante, o seu caso eu acho interessantíssimo. O de vocês duas é interessante, que é exatamente, você é da área econômica e você é da área, você estuda escravidão desde que você está na faculdade, né? Foi assim, eu acho interessante essa sua virada de chave e eu queria que vamos ser um pouquinho didático aqui para quem estiver assistindo, assim, por que cota racial e não cota social? Qual que é a diferença? Então, eu sempre fui muito favorável e continuo a política de ação afirmativa. Eu acho que é preciso combinar cotas com políticas de ação afirmativa. Por exemplo, na universidade, acho que a mudança dos currículos, o meu currículo mesmo, eu dava um curso que chamava História do Pensamento Brasileiro, coisa assim, 1870 a 1530. Só tinha homem branco, os mesmos que te chamaram para falar eram os meus. Aí eu falo... Aí, até por conta de cotas, tendo alunos mais variados, produzindo uma universidade mais inclusiva, eu tive alunos que falaram, peraí, professora, não é possível, não tem mulheres, não tem pessoas negras, não tem... Então, políticas de cotas têm uma importância tremenda, né? Essa ideia de um país tão desigual, é preciso desigualar, são projetos, né? Enfim, que você tem que avaliar a todo momento, mas eu só posso falar da minha universidade que ficou muito melhor e não está perfeita, porque o quadro docente ainda é muito branco, masculino e branco, né? Mas acho que também a gente teve uma época, eu lembro de uma discussão que também fui chamada nesses grupos e defendi que era preciso ter a história da África. E eles foram profundamente contra.
Eu falei, olha, eu não estou entendendo. Não estou dizendo aqui que tem que tirar a história europeia, tirar a história americana, mas por que é que vocês são contra a história da África se estamos falando de uma maioria, mais da metade, 56,4 agora, né? Quer dizer, e que é um fato dramático no Brasil, mas foi uma aprendizagem. Acho que a Sueli Carneiro fala muito de letramento racial. Sim. E esse meu último livro é muito isso, né? É resultado. Esse eu já era totalmente a favor de cotas, mas é preciso também, eu acho que eu tento assumir isso como uma função didática, né? Eu acho que eu sempre falo. Para explicar, assim, você está numa mesa de bar, você quer explicar por quê? Porque a pessoa tende a falar, mas se o negro tende a ser o mais pobre, então ele já está beneficiado pela social, mas não é assim que funciona. Não é, porque a gente viu, por exemplo, na USP, né? A gente viu que, as populações negras, vou falar aqui do caso da USP, que é o que eu estudo mais, elas são duplamente prejudicadas, né, pelo marcador social, não, triplamente, claro. Tem a escola básica primeiro. Pelo marcador social de raça, pelo marcador social de região, pelo marcador social, enfim, de classe social. Então, elas são o famoso plus mais. Elas são dupla, triplamente. Então, era preciso introduzir a questão de cotas raciais para, de fato, tornar a USP mais inclusiva, senão não tornaria. E ainda não é. No debate era assim, é engraçado, porque tem uma hora que a pessoa começava a falar, tá bom, então ok, precisa ter cotas, mas e os brancos pobres? Então, os brancos de repente falavam assim, não, tá bom, e os nossos? Né? É mais ou menos como se dizer isso. O país precisa encarar, eu acho que a cota foi um momento que isso foi mais chacoalhado, o fato de que é racista e que discrimina pela cor, por esse marcador, e que se tiver um branco pobre e um negro pobre na frente, ele vai escolher, se ele puder escolher, o branco pobre. Não é? A gente está pensando como séculos que o passing, se você pensa nas populações imigrantes, elas estão numa situação muito distinta das populações negras, né? O que é uma comprovação do que Miriam está falando. Tá tentando entender o Brasil, mas não enxerga todas as suas camadas? Eliana Alves Cruz, no Amado Mundo. O nosso mundo com profundidade, leveza e um olhar pra frente. Amado Mundo. Dá pra se informar sem surtar.